Olá pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos os brasileiros, né? Estou aqui em Toronto, tive a minha vitória e é um prazer ter uma pessoa campeão do mundo, o Cliff, que foi o que fez a primeira tacada televisionada, 147 pontos. Viu o meu jogo aqui, estou com meu amigo Gabriel, que mora em Toronto e vai traduzir, né? Porque eu não falo inglês, então quero agradecer aqui a presença do Cliff, que é o campeão do mundo. Prazer. Thank you very much. Yeah, nice to see you. Thank you. E pessoal, vou fazer algumas perguntinhas para ele e gostaria que ele falasse, né? O Gabriel vai nos traduzir. Então, primeiramente, quero perguntar para ele como foi fazer a primeira tacada centenária, 147 pontos. Qual foi a emoção? What was the feeling when you made the first 147 with television? Well, that was the first 147 that was made in the history of the World Championship. So they always say that it was the first one at the Crucible, but the World Championship had been going on for 50 years before the Crucible. So that was a real honor, and Steve Davis was made the first televised 147 the year before. So to be the first one in the history of the World Championship, and then not to have one made for another 19 years until Jimmy White made one. Yes, it was a real honor because of the history of the game. Nice to be part of that. Foi uma honra fazer o primeiro 147 televisionado. Depois desse, 19 anos depois, foi quando o Jimmy fez outro televisionado. E a palavra que ele definiu foi realmente bom. Assim, foi. É realmente muito legal, né? Bom, pessoal, muitas tacadas centenárias aconteceram, mas a primeira televisionada é de quem está aqui ao meu lado. Eu queria perguntar agora para ele qual foi o auge, quantos anos ele tinha no auge da carreira. How old were you when you were at the peak of the game? At the peak of the game, I think I was 36, 37, and then my eyes went a little bit, but you know, I'm still competitive now. If I had a 40-year-old body, I'd be a much better player than I was, but you know, at my peak. But yeah, 38, somewhere around there. I'm not like Ronnie O'Sullivan or John Higgins or Mark Williams. They're still playing well at 46, which is a unbelievable, you know, a testament to their ability. Ele tinha 36, 37 anos, no auge dele. Aí ele falou que os olhos dele começaram a complicar um pouquinho, mas ele ainda até hoje é competitivo. E ele fala que se o corpo dele fosse um pouco mais novo, ele ainda estaria num nível bem alto. E aí ele citou alguns jogadores que têm 46, 47 anos hoje e ainda performam do jeito que performam. E, tipo, isso é impressionante, como que eles conseguem fazer isso até hoje nessa idade. Isso aí, pessoal, eu tenho 50 anos, falo muito nos meus vídeos, né, que passou de 40, o reflexo cai, a visão, então é legal escutar de uma pessoa que é campeão do mundo e não foi campeão mais vezes, porque diz que viajava muito, não ficou na mesma cidade, né. Então ele vai dar um alô para vocês aí, uma mensagem bacana para todos os brasileiros, mas eu queria que ele falasse da minha técnica, um pouco do meu jogo, o que ele viu e o que ele pode falar, né? He wants you to tell a little bit about what you saw from his game. The first, because I didn't see Noel play a lot yesterday, but I was talking with Rodrigo, yeah. And I still hadn't been introduced to Noel yet, and I was talking to Rodrigo, and then I was watching Noel was playing a couple of shots there and doing this and this, and I'm going, boy, this fellow knows what he's doing, you know, and of course, you know, he would be anyways, but he was doing it in such a way, like in the old days when we used to, the game was played softer. It was as if the snooker balls were eggs, and we didn't want to break them, you know, like that kind of a thing. And the game could be played like that, but then, you know, gradually the power game came in. But I just watched with amazement. I went, I remember that kind of play, and it still works today because, as I was saying earlier, that
got to watch Zhao play, and he won 2 tournaments in a row. But he played that way when you didn't have to hit the ball hard. He's playing with a game that's 30 years old, and whether where it came from, I don't understand. But I don't want to say too much for you to remember. But that's the kind of game that I just like it. Somebody that can hit the ball hard, but also hit the ball softly with total control, and that's Antes de você falar também, queria que ele falasse da comparação que ele falou, né, um pouco antes, sobre o meu jogo e outros jogadores, mas traduzindo... Foi exatamente o que ele citou agora. Ele falou que o primeiro momento que ele observou tu jogando, além de ver a mataria das bolas, o que mais surpreendeu ele, que ele ficou assim, mais chocado, foi a delicadeza que tu batia nas bolas. Ele falou que o Zhao, que é o jogador chinês, aquele novinho, ele tem isso, esse toque na bola, essa delicadeza na bola, que é algo que não se tinha visto muito nos últimos anos, e ele ganhou 2 campeonatos, acho que foi nos últimos anos, que ele conseguiu fazer com esse toque, com essa delicadeza, com esse controle, com esse controle da bola, e é algo que te faz ele te parecer muito contigo. Diga para ele que a entrevista não acabou, mas eu quero agradecer, né, as palavras dele. Okay. Okay, yeah. Oh, it's a pleasure, yeah. I'm sorry for the cold hands. Pessoal, lembrando que depois de amanhã nós vamos fazer uma clínica, né? Vamos fazer uma aula na academia dele. Ele tem aqui, a gente vai estar fazendo esse trabalho e que eu quero com certeza tirar minhas dúvidas e nada como uma pessoa como ele, tirar meus defeitos, digamos assim. E que vai ser um prazer fazer essa aula com ele. Gostaria que você falasse isso para ele. He said it's going to be a pleasure to be with you to do some, cue work. Yeah, and talk. Definitely going to take a lot from that. And I'm a big fan of Brazil, Pelé, and all the soccer, the football greats. But I was just saying to a friend of mine, and this is worth a lot because to us it is, because 3 or 4 of you were here last year, and now you have, 7, 8, 9, 10 people here, and you remind us of all of the Canadians back in 1975, 85, and we'd have a lot of Canadians over, and we were the life of the party. We loved our snooker, practiced a lot, but also loved our beer, but not to get in the way of the snooker, but I love your camaraderie, your friendship amongst each other, and it's a credit to your nation. You guys are. Thank you. Ele está falando que a gente lembra muito dos tempos antigos dele, quando eles jogavam, essa amizade, muito bom. Isso que a gente faz, que é essa confraternização, que não é mais tão comum hoje, mas que eles faziam muito isso antigamente. E ele citou uma frase há pouco tempo atrás, que a gente era o país mais feliz da sinuca. Algo assim mais que deixou essa mensagem. Pergunta se ele conhece o Brasil, você tem o prazer ou se tem vontade de conhecer, e que eu e com certeza todas as pessoas da sinuca estamos de braços abertos para receber ele no Brasil. No Carnaval do Rio de Janeiro, na dança em Curitiba com o Noel, e com a minha equipe Noel Snooker também. Vê se ele tem para conhecer. Have you ever been to Brazil? No. No. And he's saying whenever you plan to go, you're very welcome by him and his team. Okay. And all the people in Brazil. That's pretty cool. Everybody that is watching now. Thank you very much. You guys are like a nice warm wave of snooker love. It's good. I love it. Nós somos uma onda de amor da sinuca. Isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta. Gostaria que você caprichasse para ele, porque, pessoal, quem joga sinuca sabe, né? Nós temos muitos defeitos, né? Não só na nossa vida geral, mas na sinuca é muito difícil de praticar. Então eu queria que ele deixasse uma mensagem para quem está começando, para os jovens, para as crianças, qual que é a melhor maneira de ser um campeão na sinuca. E nada melhor do que o campeão do mundo, Cliff, para nos responder isso aí. Now to finalize, and this is like, you have a big voice to all the people that are starting to play or are playing for a long time. He wants you to leave an advice for the young people, the people that are playing on the way through it, a little bit of how the perspective of it's going to be difficult. But the love will, your drive will
should oversee everything else. But for me, it was difficult. Learning was more difficult, and but I'd say that it took me 6 hours a day for 16 years to become an overnight sensation. But now it is, it's more easier, so much more information. Don't give up, and it's a game that you can play for your lifetime and copy people, copy their styles, and if it doesn't work, throw it by the wayside. But and be great to your parents, and do your schoolwork, and this game will be around for as long as you live. It's a wonderful game. A lot of information. A lot of information, yeah, but I'll try. He said, first of all, ele falou que primeiramente é a paixão pelo jogo que vai te levar em diante. Não desista. Ele falou que ele demorou 6 horas por dia por muito tempo para virar uma sensação do dia para a noite que ele virou. Então, não desista. Falou para o pessoal que está começando agora, trabalhe duro, vá bem na escola, respeite seus pais e siga a paixão, que o jogo vai vir. É isso aí, pessoal, belíssimas palavras aí. E agora eu queria fazer uma pergunta, se ele lembra das medidas do taco que ele fez a tacada máxima, porque, pessoal, tamanho de taco, ponteira, sola, quero que o Gabriel faça a pergunta para ele, se ele lembra da medida do taco quando ele fez 147 ou qual que é a medida ideal para o jogo dele, e o que ele indica. Now, a very technical question. Do you remember the height of the cue, the tip of the cue when you were playing at the peak? And what you recommend these days? Oh, yeah, that was just under 10, 10 millimeter, 58 inches. I still feel like I could play better with a 57-inch cue, even though I'm 6'1". But the shorter the cue, you just, just under 18 ounces. It's just more control, as if you're in a sword fight, and the sword's not too long, but it's not too short. It's that kind of a thing, and that when you're playing golf, it should feel as if it's like with golf, the shortest club is a wedge for shots that are very tricky shots to play. It's nice to be able to have the control with the shorter cue. I believe in a shorter cue. The shorter the better. If it's too short, you'll find out. Okay. If it's too long, you'll never know. Okay. Tá toda a informação gravada aí, vai ser difícil de lembrar todos os números que ele falou, mas ele falou que quanto menor o taco, melhor é. E se for muito curto, tu vai descobrir. A sola dele era abaixo de 10 e o tamanho do taco era de 47 a 48 inches, que daí tem que converter. E agora, pessoal, eu vou perguntar para ele o que ele acha do meu taco, se o meu taco é parecido com o que ele jogava. What do you think about his cue is it close to what you well, actually, that's a good point here. This is when I was you see, okay. When I was younger, right, I would sandpaper it down, Now, the most important thing to me was, okay, so this is, the cues are better nowadays with, they're not too whippy, but they're not too stiff. Probably like the less vibrating on it. But the most important thing to me when I was playing my best snooker was that this part here would fit. The fit here. It doesn't matter about the weight, the length. It was how it fit there, right there, right in there of how it felt. If it was too thick, like too thick here, no good, right? Too thin, no good. But somewhere like around here. If it was too thick here, I'd sandpaper, all right, and I'd make it fit, and then, right, I would work around the game, right. I would find out
what the cue could do in the balls. I didn't care about power. I didn't care about long shots. I cared about when I was left in that I was a good break builder. Yeah. So I felt comfortable in my hand here. You know, this is a nice cue. What's this? A Phoenix. Okay, yeah, that's a good cue. Where is that made in? Thailand? Oh, yeah. Yeah, they make good cues there, yeah. Pessoal, então o meu taco aqui antes do Gabriel traduzir, ele tem 1,46 m, 1,46 m, perdão, 517 gramas, 9,4 de ponta e 30 no cabo. E eu perguntei o que ele achou do meu taco. Agora o Gabriel vai nos traduzir e passar essas informações que ele nos deu aí. Primeiro ele falou que é um taco muito bom, ele falou da experiência dele com os tacos. Hoje tem muito mais tecnologia, os tacos são muito mais estáveis, mas o que falava para ele muito antes se o taco era bom ou não, era como o taco se encaixava na mão dele. Essa encaixada não podia ser nem muito fina, nem muito grossa. Se fosse muito grossa, ele lixava para encaixar. Esse ponto de contato ele falou que era uma das coisas mais importantes para ele. E é isso. Falou que o teu taco é muito bom. Isso aí. Agora, pessoal, queria que ele mandasse uma mensagem para minha equipe Noel Snooker, para minhas pessoas, né, que me apoiam, minha família. Então, é Noel Snooker, né, nossa equipe lá no Brasil. E que ele mandasse uma mensagem, então, para toda a minha família, para as pessoas que me acompanham e que estou classificado entre os 8 aqui. Então, que ele mandasse um abraço para todas as pessoas aí do canal Noel Snooker. Now, he's on to the last 8. He just wants you to send hi to his team. And it's Noel Snooker. All the people watching this video. Yeah. I'd like to wish Noel Snooker the best of luck, and you're on with a very good man here today, and from what I've seen, he's got a chance to win this. So good luck to everybody, and he's got a cue. The cue is very good, but he doesn't have any excuses. That's how good the cue is. He can't say anything bad about the cue. He's a good man. I love Brazil. Noel's got a chance to win this, for sure. Ele te agradeceu, mandou um abraço para todo o teu time, falou que tu tem uma chance muito grande de sair daqui vitorioso e mandou um abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, eu quero agradecer aqui a Max Tacos, Biscoitos Papaguara, Bola Búfalo, Terme Caldeiras e também, né, a PSC, que me apoia demais nesse campeonato aqui em Toronto. Agradeço aqui ao Gabriel por essa entrevista, né, a tradução. Agradeço. Obrigado, né? Fala para ele que é obrigado no Brasil. Obrigado. Obrigado. Isso aí. E pessoal, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco eu vou jogar entre os 8 finalistas. Um forte abraço a todos vocês. E é Noel, Gabriel, Cliff. E também quero agradecer meu amigo Ítaro Santos, ele que está aqui cansado aí. Dá um ok aqui, Ítaro, na frente da câmera aí. Vamos seguir o Ítaro aí também no canal, né, que ele tem, que é Ítaro Santos no YouTube. E ele que fez essa filmagem. Um abraço aí ao Ítaro. Quer dizer, se eu sair da tela, tem que abraçar ele ali. Então um abraço a todos vocês. E agora diga para ele, dá o tchau tchau, que todos os vídeos eu me despeço com tchau tchau. At the end of all the videos that he makes, he says "Ciao ciao." É a marca tradicional. That's his slogan. Quando eu fizer com a mão, todo mundo. Então um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau. Tem que fazer com a mão, tem que fazer com a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.